Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos debater o quê? Se o coach, a mentoria, alguns confundem os nomes, para concursos públicos vale a pena ou não? Qual é a posição, minha posição, Peterson, sobre este tema? Irei dizer qual é a minha opinião e argumentar dos porquês, tá bom? Então esse é o nosso tema. Aqui é até uma figura ilustrativa, né? Uma eventual meta a cumprir, uma escada, às vezes nós programamos tudo certinho, só que nós temos altos e baixos durante a nossa preparação. E o fator coach ou mentoria está muito ligado a isso, a esses fatores de intermitência durante a nossa preparação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, queria deixar uma frase de Abraham Lincoln, né? Que ele diz, alguns dizem que foi dito um pouco diferente, mas vamos pegar essa versão. Se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. Ele quer dizer claramente que o quê? Que existe um preparativo anterior à ação. Existe um preparativo anterior à ação que lhe facilitará muito o trabalho final. No nosso caso, o trabalho final qual é? Ser nomeado no concurso, passar no concurso. E o preliminar é o quê? Toda uma organização para se chegar lá da melhor maneira possível. E a discussão sobre o coach para concurso está aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Então gostaria de pensar juntamente com vocês no seguinte. O que é preciso para passar em um concurso? Okay? O que nós precisamos para passar em concurso? Temos aqui algumas métricas, existem outras, mas temos algumas aqui. 1. Conhecer o caminho. 2. Aprender os conteúdos. 3. Cumprir metas. 4. Manter o foco. 5. Corrigir ou adaptar. 6. Ter resiliência. Vamos comentar cada um. Primeiro, conhecer o caminho. Você não pode entrar simplesmente no concurso público e dizer, comecei a estudar hoje para concurso. Pega qualquer coisa ali e começa a estudar. Não. Você tem que saber o que é preciso fazer para passar em determinado concurso, quantas horas você tem que estudar, os materiais que normalmente as pessoas utilizaram para passar naquele concurso, tá? Inclusive olhar quanto você pode despender com isso para analisar quantas provas você pode realizar no ano, como meio também de se preparar para o concurso, né? Quais materiais adquirir, porque existem discrepâncias enormes entre os cursos preparatórios. Então isso tudo faz parte de conhecer o caminho o qual você vai trilhar, tá bom? 2, aprender os conteúdos, claramente. Para passar em concurso, você tem que aprender aquilo que vai cair na prova, tá? Então, você tem lá várias matérias, português, matemática, informática, direito, dependendo do concurso de direito constitucional, administrativo, civil, processo civil. Você tem uma série, contabilidade, e depende tudo da carreira. Então, você aprende os conteúdos, a forma como eles são cobrados, insere dentro da prova, chega um momento que você os insere de maneira tão precisa que você passa no concurso. 3. Cumprir metas. Você tem que ter meta no estudo. Não basta você somente estudar 1, 2, 3 horas ao dia, sem saber quanto você tem que estudar em um determinado prazo. Então, por exemplo, quantas páginas de um determinado livro você tem que estudar, ou quantos PDFs de uma determinada matéria você tem que estudar, para chegar no período X, você ter condições de passar em determinado concurso, ok? Ou chegar no período X e você ter cumprido grande parcela dos materiais para daqui a pouco tempo você começar a ser competitivo em determinadas carreiras. Isso é importante. Então, ter metas, saber como dividir essas metas para que elas não sejam excessivas ou muito ínfimas é fundamental para a tua aprovação no concurso. 4. Manter o foco. Claro, você tem que ter essas metas e tem que ter foco. Você tem que fazer o possível para cumprir. Você tem que deixar outras coisas de lado caso não tenha conseguido cumprir as metas.
Isso é fundamental para a tua sobrevivência durante o percurso. 5. Corrigir ou adaptar. Qualquer planejamento, por melhor que ele seja, em algum momento você vai precisar ou corrigi-lo, porque você planejou além ou aquém do necessário para cumprir aquilo que você deseja, para alcançar determinado lugar, ou você vai ter somente que fazer pequenas adaptações, mas um dos dois vai precisar. Ou você corrige, praticamente reprograma muitas das partes, ou você adapta, né? Você vê, coloca um pedaço ou outro que estava faltando, ajusta uma situação ou outra. 6. Ter resiliência. A resiliência eu distingui um pouco do foco, porque o foco eu entendo uma parcela um pouco menor de pequenas etapas. A resiliência eu estou entendendo como global. Dentro disso tudo aqui, você tem que ter resiliência e persistir ao longo do tempo. Superar pequenas problemáticas que irão surgir. Problemáticas familiares, problemáticas de tempo em geral, por causa de uma demanda maior no teu trabalho, problemáticas às vezes psicológicas, da pressão que é superar concurso, e não existe só isso na nossa vida, existem outras coisas também. Por exemplo, em um período de pandemia, questões de saúde, às vezes você tem familiares que estão sofrendo esses problemas. Então, a resiliência para, de alguma maneira, se manter concentrado nisso e não fugir, por mais que existam adversidades, faz parte, tá bom? Vamos lá. Problemas em preparações de médio e longo prazo. Primeira coisa, quero dizer, existem preparações curtas. Por exemplo, preparações de 4 meses, 5 meses, 6 meses. São preparações curtas para concurso, é tiro curto. Agora, existem preparações de médio e longo prazo. Por exemplo, você quer ser auditor da Receita Federal, você quer ser advogado público, carreiras da advocacia pública, você quer ser fiscal de rendas do município de São Paulo, ótima remuneração também. Então, esses concursos, eles exigem uma preparação maior do candidato. O próprio escrevente, que a gente fala muito aqui no canal, né? Nesse caso, eu tenho que ter uma organização melhor também. Eu tenho que saber que aqueles fatores que nós vimos no slide passado, eles vão pesar mais. E eles têm possibilidades de trazer problemas em mais vezes do que uma preparação mais curta, um concurso ali de nível médio rápido do teu município, que em 4, 5, 6 meses você pode até se preparar. Então vamos lá. Essas preparações de médio e longo prazo, qual o problema que pode acontecer? Não aprender o conteúdo. É parecido com o slide passado. Então você não está aprendendo o conteúdo. E aí? O que você faz? Às vezes tem uma matéria ali, raciocínio lógico, você não consegue aprender. Aí lhe pergunto, o que se faz nesse caso? Você teria que buscar a experiência de alguém que tenha passado por isso. Você não aprende contabilidade avançada, você já passou pela contabilidade base, mas contabilidade avançada, muitos pontos não entram na tua cabeça, certo? O que você faz se você vai prestar um concurso de auditor da Receita Federal? Para de estudar? O que você faz? Procura algum amigo que estudou contabilidade? Como que funciona isso? É um problema. 2. Preparação de muitos meses ou anos. Foco. Então, é parecido com o que a gente falou antes. Você vai ter que ter o foco, vai ter que ter o foco nas várias metas, uma resiliência para ficar muitos meses, 10 meses, 8 meses, 2, 3 anos estudando. Como que faz? Como que você atualiza o material? Suponhamos que você estude com o material do Estratégia Concursos e você visa ser procurador do Estado, por exemplo, procurador do Estado de São Paulo. Talvez você estude 2, 3, 4 anos, ou procurador de outro estado, mas você queira ser procurador estadual. Sempre você vai estudar anos, provavelmente, para conseguir esse tipo de carreira tão almejada. Suponhamos que a legislação ela muda constantemente, os entendimentos jurisprudenciais e, por vezes, doutrinários, eles também são adaptáveis ou modificam-se totalmente. E quando você pega um determinado material escrito, ele está datado. Está datado
com o período que você está estudando. Ali pergunto, você estuda o material agora, no final, no segundo semestre de 2020. Como que você atualiza esse material quando você tiver que revisar antes de uma prova, digamos, no primeiro semestre de 2022? Você vai perguntar para um advogado? Ele não tem a mínima ideia como te responder isso. Um advogado da iniciativa privada. Em tese, você vai procurar vários, eles não vão saber te dizer. Você vai procurar algumas outras pessoas que fizeram concurso, eles não sabem com tanta exatidão. Às vezes fizeram concursos muito diferentes da área que você pretende. Eles não passaram por isso. Esse é o fator. Eles não têm a mínima ideia de como fazer isso. Eles talvez te digam, pega um outro material novo e reestuda tudo. Mas por vezes, numa carreira da advocacia, você tem, se você pega um concurso como Estratégia Concurso, como Gran Curso Online, que trabalham com PDFs, você vai ter, às vezes, 120 PDFs de aproximadamente 100 páginas, cada um de conteúdo para estudar. Isso pode assustar um pouco, mas programado dá para fazer, tá? Então eu lhe pergunto, você vai ficar toda vez que se passarem um ano e meio, você vai pegar tudo isso e vai... Então, você precisa de experiência de alguém que tenha trilhado isso. Isso não é um fator fácil de ser resolvido. 3. Esquecer o conteúdo. Você também vai esquecer conteúdo. Isso é inevitável. Eu certa vez estava estudando, salvo engano, o artigo 134, inciso 6º do Código de Processo Civil. Eu não olhei, tá? Mas, salvo engano, são os meios coercitivos indiretos para o magistrado poder fazer cumprir as sentenças, as decisões judiciais. Por exemplo, quando você tem uma obrigação a cumprir e o tribunal ali, o juiz, enfim, o poder judiciário, ele diz, caso você não cumpra isso, é uma multa de R$1.000 diárias enquanto você não cumprir a obrigação principal, tá bom? Isso é um meio coercitivo indireto. E certa vez estava conversando com meu primo, com o Reginaldo, a respeito desse fato, e ele já havia estudado há muitos meses atrás isso, ele não tinha ainda revisado esse conteúdo. Ele falou, Peterson, é fácil lembrar do jeito que você está me dizendo agora, né? É muito fácil você, às vezes, lembrar o artigo, o inciso, nem sei se eu falei certo aqui, mas suponhamos que esteja certo, porque você acabou de estudar, mas não se esqueça, nós iremos esquecer isso. Então imagine quando você tem ali, como eu falei, 120, 100, 150 PDFs e cada um trata de um assunto diferente e você tem 1, 2, 3 anos de preparação até a realização da prova, né? Como que você retoma esse conteúdo? Como que você faz com que se esqueça menos esse conteúdo? Esse é outro fator muito importante. E quem pode te dizer? Eu posso pegar qualquer um que fez concurso e falar como que você aplica isso num concurso, por exemplo, do ISS São Paulo, Fiscal de Rendas do município de São Paulo? Eu posso pegar um cara que passou no concurso de escrevente e perguntar isso para ele ou para ela? Eu não posso. Eu lhe afirmo que você não pode fazer isso. Você pode pegar uma pessoa que passou num concurso bacana, às vezes fiscal de rendas do município de Praia Grande, São Vicente, você tem ali um conteúdo muito mais enxuto, e perguntar para ele como que eu aplico isso na Receita Federal, você não pode. Você não pode porque essa pessoa não tem a mínima ideia. Ela vai dizer um achismo completo ali, tá? A não ser que seja uma pessoa estudante dos meios de preparação para o concurso. Mas mesmo assim, sinto lhe dizer que não é tão confiável, tá? Não é tão confiável. Mesma coisa se aplica à advocacia pública. Eu posso pegar ali a pessoa que quer ser, por exemplo, procurador do município de São Paulo. E ela está estudando e ela tem esse problema aqui. Ela está esquecendo o conteúdo do direito constitucional que ela viu nas primeiras aulas, aquelas coisas muito teóricas demais, certo? Sobre o conceito de Constituição, quantas constituições existiram no Brasil e tudo mais. Eu lhe pergunto, você vai pegar alguém que passou na prova do Detran. Essa pessoa também estudou para concurso. E você pergunta, você está esquecendo o conteúdo. Essa pessoa não sabe o que é isso, porque ela teve ali 3, 4, 5 matérias no concurso do Detran. Se foi o nível médio, se foi o nível superior um pouco mais.
E ela conseguiu ciclar aquilo muito rápido. Agora, você pega a advocacia pública, você tem 12 matérias, 14, 15, dependendo, e você tem conteúdos imensos. Então, eu lhe pergunto, essa pessoa vai poder te ajudar? Não vai poder te ajudar, tá bom? Vamos para o ponto 4. Espero que vocês estejam gostando aí do debate. Não saber se programar para o pré-prova. O que é o pré-prova? E aí, sempre nesses concursos aí que eu indiquei, falei para vocês, um pouco mais longos, mais difíceis, o que é o pré-prova? O pré-prova é quando você tem ali, né, suponhamos que você tem estudado um ano para um determinado concurso, de repente aparece a prova. Lhe pergunto, como organizar o pré-prova? Quanto tempo você precisa? Você estudou 40 PDFs, 30, 20, 50, e você tem que fazer um pré-prova. Ou você tem um caderno com 500 páginas de coisas escritas também, né? E você tem que fazer uma revisão antes da prova. Qual é o momento? Você não terminou todo o conteúdo programático, digamos assim. Você tem que trabalhar esse pré-prova para chegar na prova com alguma possibilidade de sucesso, digamos assim. 2 semanas são suficientes para revisar tudo aquilo? 1 semana? Você realiza só questões na reta final? Para aquele determinado cargo é melhor realizar só questões? Ou só de algumas matérias você realiza só questões? Das outras, você continua avançando em conteúdo? Existe alguma legislação que vale a pena dar uma olhada, uma única olhada, somente na semana final? Como que a gente resolve isso daí, né? Faça a mesma pergunta. Você pode perguntar para alguém que passou no cargo de escrevente como você faz isso para a advocacia pública, ou para um concurso do ISS, ou para um concurso da Receita Federal, ou da Polícia Federal, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ela pode lhe responder? Dificilmente. Até porque os cargos são distintos, a dificuldade das provas são distintas, são para carreiras diferentes. E a quantidade de material e de matérias que você deveria aplicar o conceito indicado muda bastante. Então é outro problema. 5. Não saber quais concursos realizar. Então, por vezes, você está se preparando para um concurso maior e existem concursos menores ali que você poderia prestar, são intermediários. Quais prestar? Às vezes até dentro de uma mesma carreira. Você estuda para advocacia pública e você tem uma gama imensa de concursos, né? Existem pessoas que dividem o quê? Olha, eu só faço provas de uma determinada banca examinadora. VUNESP, FCC, CESP, IBAN, ok? Existem pessoas que focam só em concurso de procuradorias municipais dentro de uma determinada região, tá? Existem pessoas que só fazem concurso se tiver determinadas matérias. Então, assim, você tem que ter uma metodologia para isso também. Você tem que ouvir a experiência de quem já teve e, no caso concreto, você tiver uma dúvida sobre uma determinada prova, você tem que saber perguntar a essa pessoa. Se ela não sabe naquele momento, ela tem que te trazer uma posição firme logo em seguida para você se sentir confortável com aquilo. Não saber qual material utilizar. Isso também é muito frequente, né? Dependendo qual o melhor material utilizar. Às vezes você tem cursos muito pequenos que eles têm o melhor para você, né? Por vezes o curso grande ele é muito genérico. Você tem pessoas que passaram por essa experiência. Então esse é inclusive um dos fatores mais problemáticos. Sobretudo para a pessoa ter confiança, né? Muitas vezes você tem medo. Você está estudando, a pior coisa que existe é isso. Você está estudando com um material, só que toda vez que você vai estudar esse material, você se pergunta se é um bom material. Se realmente ali estão as informações que absorvidas estarão na prova. Isso é terrível para alguém que esteja se preparando a médio e longo prazo. 7. Saber como revisar conteúdo. Não saber como revisar os conteúdos nem o período. Como eu lhe falei, imaginemos muitos materiais em PDF, escritas em caderno,
E, por exemplo, a advocacia pública, estou dando esse exemplo, que é um exemplo que eu conheço mais, advocacia pública, onde você vai ter provavelmente uma prova objetiva, aquela de assinalar, para quem não sabe o que é, colocar X no lugar certo. Uma prova subjetiva, prova prático-profissional, onde você pode ter peça para realizar ali, individualizar a peça e escrever. E também você vai ter, além da peça, às vezes questões discursivas para discorrer sobre um determinado assunto. E às vezes você vai ter prova oral também. Suponhamos que exista também isso. Então, pergunto, como revisar o conteúdo em qual período? Você vai fazer revisões de 24 horas, 7 dias e 30 dias, como muitas vezes é indicado? Será que dá com tanto material? Você vai fazer resumo escrito de cada aula em PDF, por exemplo, né? Para depois revisar, é uma boa maneira. Você vai fazer esquemas, gráficos, pequenos esquemas sobre as partes principais de cada aula, e quando você for revisar, você revisa só isso. Você vai fazer revisões através de questões. Você vai realizar questões para revisar as questões, às vezes, do próprio PDF, ou você vai fazer questões por sites, ok? Por sites especializados nisso, nem precisa usar as do PDF. Ou você vai alternar. Às vezes você lê o PDF e às vezes você faz questões. Outra coisa ainda, você não revisa 24 horas, 7 dias, esquece esse negócio. Você finaliza o PDF, finalizado você revisa ele como um todo e faz metade das questões que estão nele, certo? E aí a cada 30 dias ou 60 dias você revê esse mesmo PDF. Como que você faz isso? Né? Como que você faz isso? Então essas todas são incógnitas. São questões que vão surgir ao longo da preparação de médio e longo prazo, às vezes até a de curto prazo, tá? Algumas 10 de curto prazo, mas certeza que elas irão surgir nas preparações de médio e longo prazo. Nas carreiras boas, nas boas carreiras estatais, tá bom? E como eu falei, como resolvemos isso? Pergunta para qualquer um. Você mesmo vai ficar pesquisando vídeos na internet, lendo artigos sobre isso, e você não vai ter muita segurança? A maioria das vezes você não vai ter muita segurança. É aqui que o coach entra, tá bom? É aqui que o coach ou a mentoria entra. Já digo, eu não faço coach nem mentoria, vai saber um dia, mas eu não faço isso. Eu dou dicas em geral aqui no canal, tá bom? Mas o coach ele pode ajudar aqui. E aí eu passo para o último slide aqui. O que a mentoria coach deveria fazer por você? Simples. Ajudá-lo ou ajudá-la a resolver tudo isso, com a experiência de quem trilhou o caminho para a carreira que deseja. Esse é o foco do coach e mentoria da maneira que eu vejo, tá? Você vai escolher um programa de coach, ele tem que te dar isso. Ele tem que dizer que fará reuniões periódicas com você, um contra um, que vai retirar dúvidas por WhatsApp e tem que ter, sobretudo, o quê? Uma pessoa que trilhou o caminho que você deseja. Uma pessoa que irá ouvir a sua realidade, implementar, te ajudar a montar uma planilha, implementar uma rotina de estudos e você deverá entregar metas para essa pessoa. Você vai programar junto com ela e vai entregar para ela. No meio do programa de coach, suponhamos que isso não esteja sendo feito, isso não está sendo cumprido. O que você tem que fazer? Reclamar. Reclamar porque o custo não é baixo de um programa de coach. Você tem que reclamar e ser enfático, enfática. Olha, isso não está me entregando o que foi prometido. Eu não preciso de alguém aqui para de vez em quando bater papo comigo, mas me ajudar a resolver os vários problemas ao longo da minha caminhada. Quais provas realizar? Devo realizar essa prova? Tem que ter uma resposta clara. Olha, depende disso e disso, mas a resposta está aqui. Como eu reviso? Olha, estou com um monte de revisão atrasada dentro daquilo que a gente programou. O que eu faço agora? Espera aí. Eu, coach, irei analisar. Você me passa os dados. Eu irei analisar. Semana que vem a gente conversa e resolve isso. Por enquanto, continua os seus estudos. Não vai ser você a parar e ter que pensar em tudo isso. Você vai ter ali uma ou duas opções certas que o coach irá lhe dar para que você resolva isso. É assim que tem que funcionar. Olha, eu não consigo aprender determinada matéria.
Ele vai vir e perguntar qual professor que você está estudando, qual material você pegou. Olha, pega esse livro aqui, que esse livro aqui, as pessoas que eu verifiquei que tinham esse problema que você também tem, pode ter certeza que o problema não é exclusivo de seu, por aqui eles aprenderam. E eles estudaram assim. Isso faz um coach, isso faz uma mentoria. Aí a pergunta que não quer calar, vale a pena? É claro que vale a pena. Nós temos que parar de ter determinados preconceitos. O que é o preconceito? Preconceito é aquilo assim, fulano passou 100. Esquece o fulano e o ciclano. Pensa no seu. Às vezes você junta um bom dinheiro e fala, não, vamos testar por 6 meses tal de coach, tal de mentoria. Vamos pegar aí os principais cursos que fazem isso. Eu tenho uma métrica, que teve um conhecido meu que entrou no programa de coach do Estratégia Concurso, mas existem outros, o do Gran Curso também é muito interessante, são os dois que eu conheço melhor, que ele conseguiu desenvolver muito a sua preparação em 8 meses, salvo engano, de coach do programa do Estratégia. E ele teve esse problema de ter que pedir para trocar, porque o primeiro que ele pegou era muito ruim, não entregava isso e o segundo entregava. Segunda pessoa que veio trabalhar no coach com ele, tá? E ele obteve resultados em 8 meses que ele não tinha tido em muitos anos, tá bom? Muitos anos. E esse fator realmente ter que entregar metas, ter que discutir a preparação, a indicação de livros para a carreira que ele queria, ao invés de PDF, porque essa pessoa tinha uma concepção. Essa pessoa, por vezes, falava para não estudar de determinado jeito que todo mundo estudava e fazer uma outra coisa, né? Eu já peguei pessoas, gente, que tinha que estudar para a Receita Federal e existia ali 18 matérias aproximadamente. A pessoa colocava num ciclo as 18 matérias. 20 minutos para cada uma. Isso são questões que o coach vai deixar bem claro que não é assim que funciona. Você separa ali 6, por exemplo, trabalha naquelas 6 e mão a mão que você vai matando, terminando essas matérias, você tira e enfia outra. Com calma, tá bom? Então eu queria deixar para vocês que é sim interessante, o dispêndio não é pequeno com o programa de coach, mas valeria a experiência para quem tem dificuldades em responder várias dessas perguntas que eu fiz, e para quem quer realmente um ganho de qualidade substancial, bem grande na sua preparação, no seu foco para concurso. Nós somos o Parola Certa, estamos junto com vocês na busca pela aprovação. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fala galera, estava com saudade de vocês. Você tem que estudar com o mesmo afinco que você tem na matéria que você mais gosta. Quero ajudar com tudo que eu puder. Com a devida calma. Significa estudar um dia sim, 3, 4 dias não? O tempo, você pode aumentar esse tempo. De 20 minutos para meia hora, de meia hora para 40 minutos. Então não podia ficar perdendo tempo com isso. Excluir o WhatsApp. Se eu continuar estudando, eu vou passar. Hoje eu estou no meu 7º cargo público aí. Eles vão abrir um novo concurso. Secou a lista, não precisa de mais gente, eles vão abrir outro concurso de emergência. Se você reparar, nas provas de concurso, existem aquelas questões que são dadas. E quando eu estudei de verdade, porque eu precisava passar no concurso, eu consegui em primeiro lugar. Acreditem que dará certo e é certeza que dará certo, eu não tenho dúvida alguma. In the great outdoors, forever free.